Continuando a falar sobre artrópoda, desta vez vamos falar sobre o subfilo Hexápoda, que é o grupo de animais mais diversificado da Terra, incluindo como os principais representantes os insetos, que todo mundo conhece. Quem são? Os Hexápoda é um subfilo do filo Artrópoda, que reúne a classe Insecta e outras três ordens de hexápodes não insetos: Colêmbula, Protura e Diplura, formando o clado Entognata. São o grupo mais diversificado de animais da Terra, os únicos invertebrados que voam e que passam por desenvolvimento indireto ou metamorfose completa, evoluíram no ambiente terrestre, mas alguns invadiram secundariamente os ambientes aquáticos. Coevoluíram com as plantas, em especial as angiospermas. Atualmente existem cerca de 926.990 espécies descritas, mas as estimativas superam 1 milhão de espécies. Quem são e quantas espécies são conhecidas? Entognata. É a ordem de hexápodes sem asas, não insetos. Inclui colêmbula, protura e diplura. Nas imagens é possível ver um colêmbula, nas duas imagens sequentes diplura e a última imagem um protura. O nome vem de entognatia, que representa as peças orais escondidas dentro da cápsula cefálica. As estimativas aqui, colêmbula possui 6.000 espécies, protura 200 espécies e diplura 800 espécies. A classe Insecta ou Ectognata é onde está a maior parte da diversidade de hexápoda. Ela se divide em três grupos. Os dois primeiros, que são os insetos sem asa, os Archaeognata, as traças saltadoras, com cerca de 390 espécies, e os Tisanura, as traças domésticas, com cerca de 450 espécies. O terceiro grupo são os Pterígota, os insetos alados, que possuem asas no mesotórax e no metatórax. Os Pterígota se dividem em Paleóptera, como as libélulas e as efêmeras, que não dobram as asas sobre o corpo, e Neóptera, que compreende todos os demais insetos alados capazes de dobrar as asas. As imagens representam alguns insetos, sendo os dois últimos, o de cima, um Tisanura, uma traça doméstica, o de baixo, um Archaeognata, uma traça saltadora, e o restante são representantes de Pterígota, sendo a terceira imagem de cima um Paleóptera, que é uma efêmera. Aqui um pouco da diversidade dos hexápoda. Aqui é uma libélula, um representante de Paleóptera, uma formiga, representante de Pterígota, da ordem Hymenoptera. Aqui são percevejos, também pterígotas, só que representantes da ordem Hemiptera. Uma borboleta, uma Lepidoptera. E um representante da ordem mais diversa dentro dos insetos, que é um besouro, da ordem Coleóptera. E um louva-a-Deus, representante da ordem Mantodea. Bom, onde os hexápoda estão posicionados na filogenia de Metazoa? Os hexápodas são bilatérios, protostômios, ou seja, o blastóporo dá origem à boca. São equidizozoa, realizam troca de cutícula regulado por hormônios equidizonas. São panartrópodes, possuindo segmentação e apêndices. São artrópodes, com esclerotização da cutícula, formando um exoesqueleto e com articulações. São mandibulata, possuindo mandíbula, pancrustáceos. Dentro de crustácea, que é um clado parafilético, e são hexápodes. Bom, aqui é a filogenia interna, que mostra por que crustácea é um grupo parafilético. Os hexápoda se divergiram dentro de crustácea, ou seja, crustácea possui um ancestral comum, mas não todos seus descendentes, que é hexápoda. Deste modo, crustácea é um grupo parafilético.
Quais as sinapomorfias de um artrópoda? Um artrópoda é caracterizado por possuir apêndices articulados, ou seja, o surgimento das articulações em artrópoda. A cutícula é esclerotizada, formando um exoesqueleto. Os segmentos são divididos em placas e esses segmentos são fundidos em regiões especializadas com funções específicas que são chamados de tagmas. Bom, e o que caracteriza um mandibulata, que é o clado onde miriápoda e pancrustácea estão localizados? Um mandibulata possui par de apêndices modificados após as antenas, que são as mandíbulas, com função de cortar e mastigar o alimento. Um ou dois pares de maxilas para manusear o alimento e presença de uma ou duas antenas. No caso dos hexápodes, vai ser a presença de apenas uma antena. Bom, e o que caracteriza um hexápode? Quais são as sinapomorfias de hexápoda? A primeira é, eles vão possuir 3 pares de pernas locomotoras no tórax, né? Daí o nome hexápoda, 6 patas. O corpo vai possuir 20 somitos, organizados em 3 tagmas bem definidos. A cabeça com 6 segmentos, o tórax com 3 segmentos e o abdômen com 11 segmentos. O corpo adiposo é concentrado principalmente no abdômen, uma estrutura de reserva lipídica e proteica sem equivalente exato nos outros grupos de artrópodes. E a fusão das segundas maxilas formam o lábio inferior, o lábio que fecha a cavidade oral por baixo. Bom, agora, quais são as sinapomorfias de entognata? É importante observar que esse grupo pode ser parafilético, e algumas dessas características podem ser convergências relacionadas ao tamanho corporal diminuto, ou seja, não são sinapomorfias verdadeiras, e sim convergências evolutivas. Mas as prováveis sinapomorfias podem ser que as pernas orais não são totalmente expostas e são recuadas para dentro da cápsula cefálica. As mandíbulas têm um único ponto de articulação, os segmentos são reduzidos e os túbulos de Malpighi e olhos compostos também são reduzidos. Quais as sinapomorfias de ectognata, os insetos? A antena não vai possuir músculos entre o primeiro segmento. Eles vão possuir um órgão sensorial, o órgão de Johnston, que é um sensor vibrátil, no segundo segmento da antena, o pedicelo. O tentório posterior é bem desenvolvido, formando uma barra transversal que sustenta a cápsula cefálica internamente. O tarso é subdividido em tarsômeros. As fêmeas possuem ovipositores formados pelas gonopófises nos segmentos 8 e 9. Vão possuir um apêndice singular, que são os cercos, que são apêndices terminais, posteriores, longos e anelados. O plano corporal de um hexápoda é dividido em 3 regiões: a cabeça, com 6 segmentos, o tórax, com 3 segmentos, e o abdômen, com 11 segmentos. Na imagem abaixo, é possível ver essa divisão em 3 regiões. Nas imagens à direita, está ilustrado a divisão dessas 3 regiões. Em cinza é a cabeça, na região transparente é o tórax, e na região preta é o abdômen. Bom, a cabeça de um hexápode é composta pelo acron mais 6 segmentos fundidos. Ela concentra os principais órgãos dos sentidos e as peças orais. Eles vão possuir olhos compostos e 3 olhos simples. As antenas, divididas em escapo, pedicelo e flagelo sensorial multiarticulado. O clipeolabro, que fecha a boca superiormente. E os 3 pares de peças orais, mandíbulas, maxilas e o lábio, como representado nas imagens abaixo. Aqui é possível ver todo o aparato cefálico de um hexápode. O tórax de um hexápoda tem 3 segmentos: o protórax, mesotórax e metatórax.
Cada segmento carrega um par de pernas unirremes, formadas pelo protopódio, coxa e trocânter, e o telepódio, fêmur, tíbia, tarso e pré-tarso. O tarso está subdividido em tarsômeros, de 1 a 5 nos pterígota. O pré-tarso geralmente tem um par de garras e um aróleo mediano adesivo, que permite a alguns insetos andar em superfícies lisas ou verticais. Na maioria dos pterígota, o mesotórax e o metatórax também carregam um par de asas em cada um desses segmentos. O abdômen tem 11 segmentos. Os segmentos 8 e 9 ou 7 e 9, dependendo da ordem, são modificados em terminália, ou seja, a genitália externa. O gonóporo feminino fica atrás do externo 7, em Ephemeroptera e Dermaptera, e no oitavo ou nono segmento nas demais ordens. O ânus está sempre no segmento 11, que pode estar fusionado ao décimo. O abdômen também concentra o corpo adiposo, a grande estrutura de reserva dos insetos, comparável ao fígado dos invertebrados, e os espiráculos do sistema traqueal, responsável pelas trocas gasosas. Os hexápodes exploraram praticamente todos os tipos de dieta disponíveis na natureza, desde herbivoria, carnivoria, detritivoria, comensalismo até parasitismo. Essa irradiação nutricional, a conquista de nichos alimentares extremamente variados, foi um dos motivos pela enorme diversificação dos hexápoda. As pernas orais se organizam em 3 categorias nos hexápodes. Os mordedores mastigadores, como os gafanhotos e besouros, possuem peças orais pouco modificadas em relação ao padrão ancestral. Eles vão possuir mandíbulas robustas para cortar e mastigar o alimento sólido. Já os sugadores, como mosquitos, borboletas e hemípteros, têm peças orais altamente modificadas, formando um bico ou estilete para se alimentar de líquidos, como sangue, néctar ou seiva vegetal. Os absorvedores, como as moscas domésticas, têm o lábio expandido em uma estrutura chamada labelo, que absorve o alimento líquido por capilaridade, sem perfurar, apenas lambendo superfícies úmidas. E nos esquemas, o primeiro esquema é um aparato sugador perfurador de um mosquito, e os dois últimos são aparatos sugadores, o primeiro de uma abelha e o último de uma borboleta. Neste vídeo é possível ver um mordedor mastigador, utilizando o seu aparato bucal, outro mordedor mastigador, mais um aqui é possível ver toda a ação da mandíbula, das maxilas para manusear o alimento. Aqui é uma abelha, uma vespa. Aqui é uma borboleta, utilizando seu aparato bucal sugador. Aqui é um mosquito, também utilizando seu aparato perfurante, sugador. E uma mosca doméstica. O trato digestivo dos hexápodes é completo e geralmente é retilíneo. Ele é dividido em 3 regiões com origens embrionárias diferentes. O trato digestivo anterior compreende a faringe, o esôfago e o papo, que é a região de armazenamento. O trato digestivo médio é o principal local de digestão e absorção. Ele possui os secos gástricos que aumentam a superfície de contato. O trato digestivo posterior regula a composição das fezes e participa da osmorregulação. É onde se originam os tubos de Malpighi. As glândulas salivares estão associadas às peças orais. Elas lubrificam e iniciam a digestão. E em larvas de Lepidoptera e Hymenoptera, tem função de produção de seda. Bom, como é a digestão nos hexápoda? Na faringe, a musculatura forma uma bomba faríngea, essencial nos sugadores, que precisam criar pressão negativa
para sugar os líquidos. O papo armazena o alimento ingerido. Suas paredes extensíveis permitem refeições volumosas e infrequentes, o que é vantajoso para muitos insetos que passam longos períodos sem comer. O proventrículo regula a passagem do alimento para o mesêntero. Nos sugadores, ele funciona como uma válvula filtradora. Nos mordedores, ele é uma moela, com dentes cuticulares que trituram ainda mais o alimento antes da absorção. Os secos gástricos aumentam a superfície de digestão e absorção, e em muitos grupos abrigam micro-organismos mutualísticos essenciais, como bactérias simbiontes, que ajudam a processar dietas pobres em nutrientes. A membrana peritrófica é uma lâmina quitinosa fina que reveste o interior do trato médio, protegendo o epitélio de danos mecânicos e químicos. Ela é permeável a enzimas e nutrientes, possibilitando que a digestão e a absorção ocorram normalmente, mas, nesse caso, protegendo as células intestinais. O sistema digestório desempenha outras funções além da digestão. O corpo adiposo ele vai armazenar lipídios, proteínas e carboidratos, além de sintetizar proteínas. Já como muitos adultos não se alimentam, eles vão depender das reservas lipídicas do corpo adiposo, é, acumuladas nas fases larvais e juvenis. O trato digestivo posterior ele vai participar da osmorregulação, junto com os túbulos de Malpighi. Por exemplo, em algumas larvas que usam as extremidades dos túbulos de Malpighi para bioluminescência. Bom, quais são as superfícies de troca gasosa dos hexápoda? A maioria dos hexápodes respiram por um sistema traqueal, que é uma rede de invaginações tubulares da parede corporal, que vão levar o ar diretamente até os tecidos. Essas traqueias vão se abrir ao exterior para as trocas gasosas por meio de estruturas chamadas espiráculos, que vão poder ter até 10 pares de espiráculos, que são localizados lateralmente no tórax e no abdômen. Os colêmbula não possuem sistema traqueal, por serem muito pequenos. Eles vão realizar trocas gasosas por difusão direta através da cutícula e da epiderme. Em insetos que invadiram secundariamente os ambientes aquáticos, os espiráculos geralmente não estão presentes. A respiração vai ocorrer por difusão direta pela parede corporal, que pode ser também por brânquias traqueais laterais ou por brânquias acessórias. Além dos espiráculos e das traqueulas, o sistema traqueal inclui outras estruturas importantes, como as traqueias, que são paredes cuticulares esclerotizadas, reforçadas por anéis espirais, chamados tenídeas, que impedem o colapso do tubo. Esses revestimentos são substituídos a cada muda, porque eles têm origem ectodérmica. Outra estrutura, outro órgão que compõe o sistema respiratório, é os espiráculos, que são uma câmara de entrada protegida por cerdas ou espinhos, que são chamados de tricomas, que vão ter a função de filtrar a poeira e parasitas. Cada espiráculo vai ter uma válvula muscular que abre e fecha em resposta às concentrações internas de oxigênio e gás carbônico. Outro órgão são as bolsas traqueais, que são regiões expandidas que armazenam ar e facilitam a ventilação. São muito importantes para insetos voadores. Quais são os pigmentos respiratórios e qual a função do sistema circulatório na respiração? A hemolinfa dos hexápodes não transporta oxigênio. Não há pigmentos funcionais que são ligados ao O2. O gás carbônico ele pode difundir parcialmente para a hemolinfa, mas o transporte de oxigênio vai ser feito exclusivamente pelo sistema traqueal, célula a célula. Portanto, o sistema circulatório não participa da respiração nos hexápodes. Sua função é outra, é transportar principalmente nutrientes, hormônios e resíduos metabólicos. Uma coisa importante que tem no sistema circulatório dos hexápodes é os hemócitos, que são células do sangue importantes para a coagulação e cicatrização, mas não tem nenhuma função para transporte de gases. O sistema circulatório dos hexápodes é aberto. Ele é hemocélico ou mixocélico.
como nos outros artrópodes. A hemolinfa vai circular livremente nessas câmaras chamadas hemocélias. A estrutura principal do sistema circulatório dos hexápodes é o coração tubular, que fica na região dorsal. Ele se estende dos primeiros 9 segmentos abdominais. À frente do coração tem uma aorta anterior que vai levar o sangue em direção à cabeça. A hemocele ela é dividida em câmaras ou seios separados por membranas chamadas diafragmas. Ainda vai ter alguns órgãos pulsáteis acessórios em alguns apêndices. Alguns exemplos são as pernas posteriores dos gafanhotos e na base das asas, que ajudam a manter a circulação nessas regiões distantes do coração. Quais são os órgãos e estruturas do sistema circulatório? Eles vão possuir um coração dorsal tubular, com pares de ossos laterais, que são as aberturas por onde a hemolinfa entra de volta no coração. A aorta anterior, que conduz a hemolinfa bombeada em direção à cabeça. A hemocele, dividida em seios por diafragmas dorsal e ventral. Os órgãos pulsáteis acessórios, que ficam nas extremidades. E as pode-se dizer que estão nessa estrutura do sistema circulatório, que são os hemócitos, que eles vão participar principalmente da fagocitando patógenos, parasitas e auxiliando na coagulação, mas que não vai ter nenhuma função respiratória. Bom, como o sistema circulatório funciona nos hexápodes? O coração ele se contrai e bombeia a hemolinfa para a frente através da aorta em direção à cabeça. Depois disso, o sangue vai fluir livremente pelos seios da hemocele e vai banhar todos os órgãos internos, indo em direção posterior. Depois, ele vai retornar ao seio pericárdio por aberturas nos diafragmas e vai voltar para o coração por meio dos ósseos. O coração dos insetos não é um bombeador muito forte. A circulação vai depender muito, vai ser muito auxiliada pela atividade muscular geral do corpo. Os movimentos do abdômen e dos apêndices vão comprimir os seios hemocélicos e ajudar a movimentar o sangue. Alguns insetos vão usar a pressão hidráulica desse sangue da hemocele para fazer movimentos que não sem a ajuda de algum músculo extensor. Um exemplo disso é as borboletas, que vão desenrolar a probóscide usando a pressão da hemolinfa e não alguma contração muscular. Bom, e qual a relação do sistema circulatório com os sistemas excretor, digestório e reprodutor? No excretor, a hemocele vai banhar os túbulos de Malpighi e vai permitir o transporte iônico, gerando um gradiente osmótico de filtração excretora, além de possuir algumas células que vão circular na hemolinfa e vão remover escórias. No digestório, o sangue vai ajudar a transportar nutrientes absorvidos pelo trato médio para todo o corpo e para o corpo adiposo também, que é aquela região de reserva lipídica. Vai também carregar hormônios que regulam a digestão. Já no reprodutor, o sangue vai ser um meio pelo qual circulam os hormônios, que controlam a maturação gonadal e a metamorfose. Em hexápodes, o sistema circulatório banha as gônadas, viabilizando trocas metabólicas com os ovários e testículos. Bom, a partir de agora eu vou continuar falando sobre hexápodo. Bom, quais os tipos de sistema excretor e osmorregulador e estruturas que compõem esses sistemas? Os hexápodos eles possuem um sistema excretor formado pelos túbulos de Malpighi, né? Que essas estruturas elas ficam ligadas entre o intestino médio e o intestino posterior e tem como sua função, né, retirar da hemolinfa os resíduos produzidos pelo metabolismo celular, além do excesso de água e sais, né, que é a osmorregulação. A hemolinfa ela é um fluido circulatório dos insetos que ela desempenha uma função semelhante ao sangue. Então, embora, né, a hemolinfa ela não transporta oxigênio, pelo menos na maioria das espécies. Bom, voltando, né, depois que esses resíduos são excretados, eles são retirados da hemolinfa, eles seguem para o intestino posterior. Nessa região acontece um processo que é a reabsorção de grande parte da água e dos sais minerais. Então,
o organismo ele recupera esses componentes antes da eliminação dos resíduos, o que evita desperdícios, assim dizendo. Esse mecanismo ele é fundamental para a osmorregulação e graças a essa adaptação deles, os hexápodos eles conseguem sobreviver até mesmo em ambientes mais secos, já que eles conseguem conservar a água de uma maneira mais eficiente. E isso é um dos fatores, né, que contribui para um enorme sucesso evolutivo desse grupo. Bom, como ocorre a excreção e quais substâncias são excretadas? Os hexápodes, a principal substância nitrogenada excretada é o ácido úrico, que ele é um composto praticamente solúvel em água, que permite que ele seja eliminado em forma de uma pasta ou de como se fossem pequenos cristais. Então, por isso ele utiliza uma quantidade mínima de água. Essa característica ela representa uma grande vantagem para os insetos, principalmente os que vivem, né, em áreas terrestres e regiões quentes e secas, né, que onde a água é um recurso muito limitado. Bom, ao eliminar o ácido úrico, o organismo ele consegue meio que economizar água e evitar essa desidratação. Embora o ácido úrico ele seja o principal produto, né, de excreção, algumas espécies de hexápodes eles meio que podem eliminar amônia ou ureia, principalmente espécies que ficam espécies aquáticas ou que alguma parte da vida ficam próximos à água. Então, esses compostos eles são menos comuns, mas eles podem ser excretados. Bom, quais são os órgãos que formam o sistema nervoso e o sistema sensorial do organismo e como o sistema nervoso está organizado? Bom, o sistema nervoso dos hexápodes ele é bastante desenvolvido, que permite que esses animais eles respondam rapidamente aos estímulos do ambiente e basicamente ele é formado por um cérebro, que é chamado de gânglio supraesofágico, que ele está localizado na cabeça e esse cérebro ele recebe e processa informações vindas principalmente dos olhos e das antenas. Logo abaixo do esôfago encontra-se o gânglio subesofágico, que ele controla as estruturas da cabeça, como peças bucais, além de participar da coordenação de alguns movimentos. A partir desse gânglio subesofágico, bom, segue um cordão nervoso ventral, que ele é composto por vários gânglios distribuídos pelo tórax e pelo abdômen. Esses gânglios eles funcionam como se fossem centros de controle locais, assim dizendo que eles vão coordenando movimentos das pernas, asas e essas outras estruturas assim do corpo. Além do sistema nervoso, né, eles possuem um sistema sensorial muito eficiente. As antenas deles atuam principalmente na percepção de odores, substâncias químicas, vibrações e estímulos táteis. Os olhos deles são compostos e são excelentes para detectar movimentos e formar imagens, enquanto os ocelos ajudam na percepção da intensidade da luz. Bom, espalhados pelo corpo também existem sensilas, pequenas estruturas sensoriais que são capazes de detectar toque, temperatura e umidade. E em alguns grupos, como gafanhotos e grilos, há ainda órgãos timpânicos, né, que são especializados em audição. Bom, quais tipos de esqueletos estão presentes no grupo e se ocorre que dizem? Os equisápodes eles possuem um exoesqueleto formado por uma cutícula rica em quitina, e esse exoesqueleto ele exerce diversas funções, como, por exemplo, proteger o corpo contra impactos, reduzir a perda de água para o ambiente e servir também como ponto de inserção dos músculos, né? Que permite a locomoção deles. Apesar dessas vantagens, o exoesqueleto ele apresenta uma limitação, que, por exemplo, por ele ser rígido, ele não acompanha o crescimento do animal. E por isso, os hexápodes eles precisam realizar a equidise. Não que o, o exoesqueleto ser rígido e fazer equidise seja uma desvantagem, mas por causa disso eles precisam fazer a equidise. Durante esse processo, uma nova cutícula ela é produzida sob a antiga e em seguida a cutícula velha ela se rompe e o animal sai dela. Logo após essa muda, né,
O novo exoesqueleto ainda está mole e flexível, então permite que o organismo ele aumente de tamanho antes que ele endureça. E esse processo de endurecimento se chama esclerotização, que torna novamente a cutícula, que antes era mole, resistente de novo. Bom, como os hexápodes eles só crescem durante as mudas, a equidise ela é uma etapa fundamental do seu desenvolvimento. Bom, o sistema reprodutivo de hexápoda. Os hexápodes eles apresentam, na grande maioria das espécies, sexos separados, que é, que é chamada de gonocóricos, e em alguns casos também existe dimorfismo sexual. Então, machos e fêmeas eles apresentam diferenças de tamanho, coloração ou de algumas estruturas do corpo. O sistema reprodutor masculino é composto por um par de testículos, ductos diferentes, vesículas seminais e glândulas acessórias. E também um órgão copulador, que ele é responsável pela transferência dos espermatozoides durante a reprodução. Já no sistema reprodutor feminino, ele é formado por ovários, ovidutos, glândulas acessórias, espermateca e, em algumas espécies um ovipositor. A espermateca ela é uma estrutura bastante importante, porque que ela permite armazenar os espermatozoides após a cópula. E assim, a fêmea ela consegue controlar o momento em que ocorrerá a fecundação dos ovos. Na maioria dos hexápodes, a maioria dos hexápodes é ovípara, então eles colocam ovos, mas no entanto existem algumas espécies que apresentam ovoviviparidade, oviviparidade, que mostra, que há diferentes estratégias reprodutivas no grupo. Bom, agora quais são os tipos de fecundação e transferência de espermatozoides que ocorrem? A reprodução dos hexápoda ocorre principalmente por fecundação interna, então a união entre os gametas acontece dentro do corpo da fêmea. Esse tipo de fecundação ele protege os gametas contra a dissecação e aumenta as chances de sucesso reprodutivo também. Na maioria das espécies, os espermatozoides são transferidos diretamente durante a cópula. Entretanto, alguns grupos utilizam espermatóforos que são cápsulas produzidas por machos contendo espermatozoides. Então, após a transferência, esses espermatozoides podem permanecer armazenados na espermateca da fêmea até o momento da fecundação. Em algumas espécies também pode ocorrer a partenogênese, que é um tipo de reprodução que as fêmeas produzem descendentes sem que haja fecundação. Apesar disso, isso é uma exceção, já que a reprodução sexuada continua sendo a forma predominante entre os equisápodes. Bom, como é o desenvolvimento embrionário de uma equisápoda? O desenvolvimento embrionário ocorre totalmente no interior do ovo, que ele é protegido por uma membrana chamada córium. E esse revestimento ele protege o embrião contra danos físicos e contra a perda de água durante o desenvolvimento. Bom, após a fecundação, inicia uma segmentação superficial, que é característica dos ovos ricos em vitela. Né? Em seguida, ocorre a formação do blastoderma, depois a gastrulação, depois disso, ocorre e surge os folhetos embrionários que dão origem a diferentes tecidos do organismo. Depois disso, acontece a organogênese, que é a etapa que são formados os principais órgãos e sistemas do corpo. Quando esse desenvolvimento está completo, ele é quando ocorre a eclosão, que é o momento em que o jovem ele rompe o ovo e inicia sua vida fora dele. Bom, como é o desenvolvimento pós-embrionário de hexápoda? Bom, após a eclosão, os hexápodes eles costumam apresentar diferentes tipos de desenvolvimento. O primeiro deles é a metabolia, que é quando os jovens, que já são muito parecidos com os adultos, apenas aumentam de tamanho ao longo das mudas. Né? Então, eles não sofrem uma metamorfose significativa. O segundo tipo é a hemimetabolia, que é chamada de metamorfose incompleta. Bom, nesse caso, o ciclo de vida ela apresenta as fases de ovo, ninfa e adulto, mas as ninfas elas já possuem a aparência semelhante à do adulto.
mas ainda não apresentam asas completamente desenvolvidas e nem a maturidade sexual. Outra, outra diferente. Nossa, esqueci a palavra. Outro desenvolvimento é a holometabolia, que é conhecida como metamorfose completa, e ela apresenta quatro fases bem definidas, que é o ovo, a larva, a pupa e o adulto. Que durante a fase da pupa ocorre uma intensa reorganização do organismo, que dá origem ao adulto com uma característica completamente diferente das da larva. E aí esse tipo de desenvolvimento é considerado uma das principais razões para o sucesso evolutivo dos insetos, pois as larvas e os adultos normalmente utilizam recursos diferentes e eles ocupam nichos distintos, que reduz a competição entre eles. E com isso terminamos os slides de Hexápoda.